A Agência Nacional de Saúde Suplementar suspende a venda de 19 planos de saúde. Os planos pertencem a 6 operadoras. A comercialização foi encerrada após mais de 45 mil reclamações para a ANS. Mais de 387 mil beneficiários serão impactados com a suspensão. Vamos conversar agora com o Washington Fonseca, que é especialista em Direito da Saúde. Doutor, bom dia, quer dizer, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Kalina. Boa tarde a todos aqui da audiência da Jovem Pan. Bom, doutor, primeiramente, os clientes que tiveram os planos suspensos, o que devem fazer? Os clientes que têm o plano, a venda proibida temporariamente pela ANS continuam a ser atendidos, eles não são prejudicados. Tá? O que acontece é que esse mecanismo utilizado pela ANS visa proteger esses segurados, a gente está falando de 387 mil pessoas aproximadamente, que não estavam recebendo os serviços básicos que os planos de saúde devem dar por força de contrato, seja cirurgia, fonoaudiologia, fisioterapia, entre outros. Então, esses serviços, eles continuam sendo garantidos, isso é inequívoco. Agora, o que acontece? Se eles continuarem a não serem atendidos, seja qual for o motivo, por negativo, o que for, o segurado deve procurar justiça, isso é fato. O senhor sabe se esses planos de saúde que não estavam disponibilizando serviços básicos, como o senhor disse, eles se manifestaram? Por que agem dessa forma? Eles contam muito, Kalina, com a possibilidade do segurado não reclamar na justiça, no PROCON ou até mesmo na ANS. Se a gente observar aqui esses números de 45 mil reclamações que ocorreram agora no terceiro trimestre, supera os 11% de vidas que estão contempladas nessas carteiras aqui, desses 19 planos de saúde. E o que ocorre? Certamente, um número muito maior de pessoas foram afetadas e, consequentemente, não tiveram assistência adequada. Então, a gente está falando de 45 mil pessoas que reclamaram. Agora, tem certamente um número muito maior nesse universo de pessoas que não foram atendidas. E, infelizmente, no Brasil, não só na área dos planos de saúde, mas as empresas que prestam serviços à população, contam com a não reclamação e o segurado, ele obrigatoriamente tem que buscar os seus direitos, tem que ir ao PROCON da sua cidade, do estado, e até muitas vezes recorrer ao judiciário, seja pela via do advogado particular ou até mesmo pela defensoria pública. Ou seja, os planos estão agindo de má fé. É revoltante, né, doutor? Porque a gente paga caro por um serviço, esse serviço não corresponde ao que oferece. Bom, se eu estou insatisfeita com o meu plano de saúde, gostaria que o senhor até explicasse de uma forma bastante didática para a nossa audiência. Se eu estou insatisfeita, se ele não está oferecendo o serviço que está em contrato, quem eu devo contatar primeiramente, acionar? Kalina, vou te falar até uma coisa. É tamanha má fé que o lucro que as operadoras, os planos de saúde tiveram no ano de 2020 e 2021 é assim absolutamente surreal, é na casa dos bilhões de reais. Só de receita em 2020 foram 229 bilhões de reais em receita, ou seja, de recebimento dos segurados, e no ano passado, em 2021, foi 239 bilhões de reais. Para a gente observar a discrepância e a má fé dessas empresas. Agora, se um segurado eventualmente não está satisfeito com a prestação do serviço que ele vem recebendo, ele deve procurar o PROCON, e a dica que eu dou aqui para todos que nos assistem é que procurem materializar, procurem fazer prova, trocar e-mail, anotar protocolo, o que quer que seja, para que, sendo necessário, ir até a justiça buscar o que for de direito daquela pessoa. Só que também tem um detalhe muito importante, Kalina, não é simplesmente a gente chegar, falar, vai na justiça, vai no PROCON, as pessoas têm que ter conhecimento e acesso ao contrato ao qual elas assinaram, ao qual elas aderiram. Por quê? Existe uma série de limitações contratuais que devem ser observadas, e essas limitações, elas são muito importantes para que se obtenha um teto, saiba até onde o segurado pode buscar os seus direitos, porque muitas vezes, ultrapassando esses direitos, o segurado ele vai ter que pagar do próprio bolso a diferença que o contrato contempla. Então, essa é uma dica muito cuidadosa que a gente tem que dar para a população, para que as pessoas se atentem, mas se o plano não estiver atendendo a contento,
o PROCON, a Justiça deve ser procurada, e a ANS também, porque a ANS, como eu falei, utiliza esse mecanismo, essas reclamações, como elemento de proteção de pessoas que estão sendo mal atendidas. Se essas pessoas que estão sendo mal atendidas não estão recebendo o tratamento adequado, que sabe dizer de pessoas novas que ingressariam nesses planos, nesses novos contratos, que também vão receber o mesmo tratamento. Então, reclame na ANS, reclame no PROCON e vá até a Justiça. Bom, fiz essas reclamações. Como que é o processo? É um processo rápido ou é um processo lento? É relativamente rápido, basta entrar no site da ANS, até fazendo a correção, falei Anvisa, mas fazendo o ajuste aqui da ANS, porque é a Agência de Saúde Suplementar, é a Agência de Saúde Suplementar, a ANS, que faz a regulação dos planos de saúde, e é muito simples, basta o cidadão ter um computador, um smartphone, um tablet, para que ele possa, no site da ANS, fazer as reclamações devidas, explicar o que está acontecendo, para justamente a ANS buscar, junto ao plano de saúde, uma resposta, uma providência para que aquele assunto possa ser regularizado. E é detalhe, né? É muito importante a gente destacar que, muitas vezes, mesmo com as reclamações no site da ANS, esses segurados, muitas vezes, não têm o retorno adequado por parte do plano que ele contratou e ele é obrigado a buscar a justiça. Então, se não houver uma solução via a ANS, recomendo que o cidadão procure o PROCON ou, efetivamente, vá direto ao judiciário. Até porque, Kalina, tem um detalhe muito importante nessa história. Vai saber a urgência que a pessoa tem, vai saber a necessidade que essa pessoa tem. E muitas vezes a necessidade não pode ser, é incompatível com o tempo de espera que a ANS dá como resposta ou providencia alguma coisa, que o PROCON eventualmente necessite de mecanismos para poder fazer o necessário. E aí, em casos de urgência e de emergência, certamente a justiça é quem deve ser procurada. A gente está falando de saúde, não é mesmo? Dr. Washington Fonseca, especialista em Direito da Saúde, muitíssimo obrigada pelas explicações. Excelente fim de ano para o senhor e para a família.